Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu irei falar sobre a polêmica que ocorreu esses dias sobre o Flow Podcast. Monark acabou falando demais e acabou mostrando a sua opinião, mesmo que ele se manifestou depois dizendo que estava bêbado, mas mesmo assim ele apoiou aí a ideia do nazismo. E depois o Flow gravou o seu último vídeo com o Monark, e até então com um professor de história, que foi o André. Ele explicou como que funcionou a ideia do Holocausto e tudo mais, e até fez uma indicação de um livro. Mas iremos ver o que ocorreu e eu irei falar algumas coisas em cima do vídeo gravado e a gente vai ver a partir de agora o que ocorreu. Vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. Deixa eu voltar aqui. Aí. E acho que agora a gente veementemente. tem um Eu discordo momento em que tem plenamente. uma mudança, A tem mais espaço pra a esquerda esquerda. radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na Não é. minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não tem dentro que da ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não, Eu acho que não. acho que Termina é anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo, do outro. O que Mesmo- que é a existência liberdade do do outro. outro? Você Existe- injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Eu tô falando de existência. A existência de um Mas é partido uma injúria. A nazista injúria racial não fere existe, no a final das existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não. Ele não tá sendo anti-vida. Ele não gosta aos ideais. Ele não, ó, fala. Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo também. é uma É identidade. também. Mas é É também uma um sistema de religião, ideais. é uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não tá falando assim, discordo Mas ele dessa pode falar parte que é do anti que as Abraão ideias. disse. Mas ele pode Tá ser... questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Vemos aqui claramente o que ocorreu neste vídeo. Monark acabou falando que a comunidade judaica pode ser questionada mesmo pelo fator religioso, um fator de cidadania, etc. Isso é muito prejudicial mesmo, porque o nazismo não foi apenas um movimento, um regime político que acabou prejudicando uma minoria. Pelo contrário, essa minoria ela se tornou a grande maioria. Logo, a taxa de mortalidade neste período foi gigantesca. Gigantesca. O ruim de você debater um assunto ou você expor um assunto, ou até mesmo algum tipo de pensamento que você tem, mesmo sem uma base sólida, bem fundamentada, é por conta disso. Você acaba falando muita besteira mesmo, porque não é só falar um apoio com o nazismo, mas é você colocar em pauta várias vidas, não só judaicas, mas sim vidas de homossexuais, de negros, de deficientes, de uma gama de pessoas que, aos olhos dos arianos, são seres geneticamente inferiores. Então o negócio é mais embaixo do que a gente imagina. Essa concepção de xenofobia, de racismo, de preconceitos, de tudo isso daí, a gente tem que se desvincular. E sabe o que é mais bizarro? O mais bizarro ainda, que se você pegar, por exemplo, esse box aqui, eu paguei menos de R$ 20 nesse box, para vocês terem ideia. Menos de R$ 20. Ele vem 3 livros. O primeiro livro fala de grandes líderes.
O segundo livro fala sobre o Holocausto e o terceiro livro fala sobre grandes batalhas. É um livro muito barato mesmo. Não chega nem a 150 páginas cada livro, para vocês terem ideia. É um resumo da história da Segunda Guerra Mundial. É um livro extraordinário que trouxe para nós que quer um objetivo aí no assunto, e ele trouxe essa gama de conteúdo que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial de forma bem simples e objetiva. Então, ficar a par disso daí é meio embaçado, principalmente, voltando ao que eu estava falando anteriormente, sobre a questão que não faz muito tempo isso daqui. Não faz nem 100 anos. Não faz nem 100 anos. Se você ver a história do século XX, desde 1990 até 2022, para vocês terem ideia, o meu vô, ele morreu com 110 anos de idade. O meu vô morreu. Se você pegar aí uma conta básica, aqui ó, ele morreu em 2019. Menos 110. (1909), ou seja, ele nasceu no Brasil, passou pela Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e finalizou em 1918, passou pela Segunda Guerra Mundial, gerou filhos e filhas, que até hoje a maioria estão vivos, inclusive a minha mãe. Não é muito tempo. Não é muito tempo. E falar um absurdo desse em um podcast, eu tenho o maior respeito pelo podcast. Flow Podcast pra mim é um dos melhores Flow. Na verdade, se eu for categorizar em sentido de conteúdo, o Flow, eu vejo que ele é o mais coerente. Tem aí as suas babaquices que o pessoal fala, mas na sua grande maioria de assuntos abordados, o conteúdo realmente é muito interessante, muito sério. Por exemplo, eu estou assistindo até hoje o vídeo do Sérgio Moro, que é esse aqui, ó. Sérgio Moro. Estou assistindo ainda, é porque quase 5 horas é muita coisa pra mim, mas aos pouquinhos eu vou assistindo 2 horas aqui, 1 hora lá, meia hora cá, aí acabo tendo o conhecimento sobre aquilo que o Moro propõe. Então tem vários vídeos aqui de pessoas importantes, por mais que a gente tenha alguma divergência em quesito ideológico, filosófico, religioso, que seja. Por exemplo, o Arthur Petri, que tem um podcast A Deriva também, é legal pra caramba, super indico. Ó, tem um filósofo aqui, ó, Pondé, tem vários conteúdos bacanas aqui, é um podcast que eu gosto demais, demais mesmo. E infelizmente o Rogério Skylab estava certo. Por mais que ele, pra mim, é uma pessoa que não tem moralidade alguma, é um ser amoral. Ele não chega nem a ser imoral, porque nem moralidade ele tem pra poder ser imoral. Pra mim, esse cara é um ser amoral, completamente amoral. E ele falou uma coisa no um dos seus primeiros vídeos aqui no Flow Podcast, que o pessoal tinha que ter cuidado na hora de expor uma ideia. Porque, querendo ou não, você acaba influenciando muitas pessoas. E como diz Schopenhauer no seu livro A Arte de Escrever, ele fala que ser pensante não é só uma pessoa que pensa por si próprio, mas é você refletir através de estudos da sua minoria para você moldar o seu pensamento através da sua reflexão. Porém, ao mesmo tempo que você pode ser um ser pensante, automaticamente isso pode voltar como você ser um ser pensado. E o que é ser um ser pensado? Segundo Schopenhauer, você pode passar horas e horas estudando, mas a partir do momento que isso sobrepõe o seu tempo
de reflexão, de você pensar por conta própria, logo você acaba sendo um ser pensado. Por quê? Porque você está pensando com a cabeça de outros. Você acaba passando a maioria do tempo vendo aquilo que o pessoal chegou na conclusão, sendo que você poderia também chegar na conclusão sozinho. Então o Schopenhauer faz essa crítica aí de ser pensado. Você tem que ser pensante. E na maioria das vezes, quando você trabalha com a internet ou com alguma palestra, aula, seja o que for, você acaba atingindo algum público que vai olhar para você e vão se inspirar. Esse público, ele vai se inspirar em você, então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, principalmente quando você tem um canal de mais de 3 milhões de inscritos. Porque, querendo ou não, ainda aqui no Brasil existe um movimento neonazista. E infelizmente as pessoas parecem que não têm conhecimento histórico, conhecimento algum sobre política, sobre governos extremistas, sobre o totalitarismo. Eu tenho uma obra aqui, eu tenho várias obras de política, mas uma das obras que eu mais gosto, eu até cheguei a indicar aqui no canal, é Política para Todos, da Gabriela Prioli. E tenho aqui, ó, obras revolucionárias de George Orwell, famoso Eric Arthur Blair. Ele é indiano, ele faz uma crítica a governos totalitários. Ele tem outro livro também aqui muito bacana sobre fascismo e democracia. Como que funciona essa concepção de fascismo, de democracia. Então não é brincadeira tudo isso. Isso realmente é um negócio muito sério. A gente pode brincar, a gente pode fazer o que for, mas quando se trata de um assunto sério, a gente tem que deixar de lado o nosso lado extrovertido, o nosso lado brincalhão e tratar com seriedade assuntos que não só envolve o ser individual, mas também todos nós. Todos nós como seres humanos e não apenas como uma pauta ideológica ou como ele mesmo ressaltou, como uma liberdade de expressão. A liberdade de expressão não está aí porque está ferindo o outro. É a mesma coisa a ofensa, a inconveniência. A partir do momento que ofende uma outra pessoa, já não fica na liberdade de expressão. Já ultrapassa isso. Agora imagina quando acaba tirando a vida de muitas pessoas. Então é um assunto muito sério mesmo. O David Jones, ele acabou fazendo um vídeo, se não me falha a memória, no Instagram. Se não foi no Instagram, foi no Twitter, falando sobre o que aconteceu, sobre a questão do Monark. Eu não cheguei a assistir este vídeo aqui sobre o Monark e o Flow. Está no canal dele aqui, ó, Gameplay RJ, que é o canal mais famoso dele. E a gente vai assistir aqui o que rolou com o David Jones também, porque querendo ou não, o Flow ele sustenta mais de 80 funcionários. Ele tem também vários estúdios dentro do Flow, porque o Igor e o Monark, eles foram os pioneiros sobre essa questão de ter podcasts aqui no Brasil e etc. E através deles, muitas pessoas acabaram fazendo também o seu próprio podcast, como Vênus, a Deriva, o Podpah mesmo nasceu dentro do Flow. Então, depois eles teve um projeto de fazer entrevistas com jogadores, e o David Jones é um dos caras que foram lá para poder fazer mais um Flow aí com um tema diferente. Então vamos ver aí o que o David Jones tem para nos dizer.
sobre o que ocorreu no Flow, sobre a fala de Monark. E aí, galera, tudo bem? Quem me segue lá no Instagram e no Twitter já viu o início da mensagem que eu falei pra vocês. Eu vou explicar um pouco sobre o que aconteceu no dia de hoje, mas Calma aí, pessoal, o negócio que tá quem já tenso. viu lá teve Internet aqui por conta da chuva tá horrível. um adianto, né? O vídeo tá saindo essa hora justamente porque eu não estava em São Paulo. Pra quem acompanha o Flow Esporte Clube sabe que eu tava no Rio, eu ia pro Rio cedo, acordei 6 da manhã, fomos pro aeroporto e tal. Eu, o Igor, o Jean, o Alê e o Pinhal, né, a equipe de produção, pra finalmente fazer, né, o programa com o Zico. A gente ia lá no CFZ, ia falar com ele e tal. E isso era um sonho meu de anos, né? Poder conversar com o Zico. Eu já tive uma oportunidade de conhecer o Zico na época do Esporte Interativo, tirei até uma foto com ele, mas foi muito rapidinho, né? Quando eu tava, né, no voo e tal, eu não vi nada que aconteceu ontem. Vocês me conhecem, galera. Cara, eu só quero ficar de boa. Eu não fico acompanhando essas treta e tal. Eu fico na minha, cara. Eu só gosto de ficar quieto na minha, fazendo meu trabalho aqui, entretendo o máximo de pessoas que eu puder, tentando fazer o que eu gosto de fazer, né? O Flow Esporte Clube é um projeto que mora muito perto do meu coração. Que assim, até o momento, a gente já tá vários meses, até o momento, financeiramente, o Flow Esporte Clube me gerou muito pouco, sabe? Me gerou muito pouco. Eu imagino que poderia gerar muito no futuro, mas porque obviamente o povo chama de mercenário. Irmão, o que eu ganho aqui com os canais de videogame então é infinitamente, não dá nem pra comparar. O meu trabalho é mais isso aqui, o Flow Esporte Clube é uma ideia, é um sonho que eu queria fazer e que não era possível fazer sozinho, né? E aí eu me juntei com o meu amigo Igor, pra quem não sabe, eu sou amigo do Igor há mais de 20 anos, e a gente tá fazendo uma parada muito foda. Eu tava completamente apaixonado por esse projeto, que fui eu que dei a ideia e tal pra gente fazer, e a gente fez, e o negócio tava indo bem pra caramba, a gente tinha conseguido os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, entrevistas insanas, com nomes absurdos do esporte que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver na minha frente. E ia chegar um momento que eu ia falar com o Zico, esse momento era hoje, né? Era hoje. É um negócio que, assim, vocês sabem, quem me acompanha sabe o quanto que eu tô me dedicando ao Flow Esporte Clube. Eu não saía de casa, galera. Tudo eu trabalhava em casa. Eu comecei a ir pro estúdio toda semana. O estúdio é 1 hora de distância aqui de casa, cara. Pra uma pessoa que fica só dentro de casa, só fazendo as paradas, ganhando seu dinheiro aqui, que é o que eu fazia, fazer isso, eu trocava, né? Deixava de fazer coisas aqui e fazia coisas lá. Eu tava me dedicando demais, eu tava completamente apaixonado por esse projeto, né? Não só eu, mas o Igor também, o Jean também e toda a equipe de produção, que é fenomenal. A nossa equipe de produção do Flow Esporte Clube é incrível. Não só a equipe de produção que faz o programa, mas todo mundo em volta. A equipe do Flow é muito boa, é muito qualificada, de gente boa, uma energia boa, sabe? Que tá com tesão em fazer as paradas e tal. E tudo funciona bem, né? Eu pouco tinha contato com o Monark lá, porque o meu programa é muito diferente dele, eu não via muito, né? E não tinha esse contato assim, né? Mas aí, hoje, na verdade, o programa de ontem, né? Ele falou atrocidades durante o programa dele sobre nazismo, né, cara? E assim, só de falar a questão de criação de partido nazista no Brasil, só de falar isso, eu já sinto um asco, cara. Essa situação. O nazismo foi a porra de um dos maiores desastres da humanidade, das maiores atrocidades cometidas na humanidade. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial é um negócio assim irreparável, sabe? Que vai ser sentido talvez para sempre pela humanidade por causa de uma ideologia assassina. E aí o Monark dá aquelas declarações, é claro, com razão, o mundo cai em cima dele e do Flow, né? Já que é a empresa que ele até então era o dono, um dos donos, né, um sócio. Por causa disso, obviamente... E primeiro, tá, eu quero já deixar claro que todos os patrocinadores, a própria Ferg e tal, a Sportsbet, o Zico, todo mundo que cancelou com a gente hoje e as pessoas que pediram para remover o conteúdo estão mais do que certas. Eu concordo. Eu mesmo falei que e quando eu fiz aqueles stories, eu já tinha falado com o Igor, já tinha falado com o Jean. Eu tinha falado que eu ia dizer isso. Que se o Monark ficasse, eu iria sair. Não dava mais. Não dava mais pra mim. E aí o Flow tomou a decisão de desligar o Monark. Eu não sei a questão da burocracia e tal. Tá tudo, aconteceu agora. Amanhã eu vou lá ter reunião pra gente saber o que vai acontecer. E o Flow Esporte Clube
nada tem a ver com né, assim, não tem ligação direta nenhuma ali com o Flow normal. De vez em quando a gente fazia uns collabs e tal, mas era uma coisa que mas eu entendo, é tudo a mesma empresa. Só que agora o Monark foi desligado. E era isso que tinha que ser feito. Não existia outra alternativa depois das declarações que ele deu ontem à noite. É um bagulho tão absurdo é difícil acreditar que aconteceu, cara. Você vê o vídeo, você não acredita no que tá sendo falado. Você não acredita, cara. É um negócio assim que me fez mal hoje o dia inteiro isso, cara. Sabe? O que vai acontecer agora? Eu não sei, galera. Óbvio que eu tenho vocês aqui no Gameplay RJ, tenho o canal David Jones, eu tenho meu canal do torcedor, eu tenho live na Twitch, eu tenho um canal de corte, eu tenho um montão de coisa, eu tô bem. Eu tô bem porque eu tenho vocês que me acompanham aqui. Veem meus vídeos e, sabe, curtem, né, tudo aí que eu faço. Eu agradeço muito por isso. Então eu tenho vocês. O que vai acontecer com o Flow Esporte Clube, eu não sei. O que vai acontecer com o Flow? Não sei. Não sei. Agora que o Monark saiu, eu me disponibilizo a ficar assim. Tá? Só que não sei o que vai acontecer. Será que a gente consegue recuperar o Campeonato Carioca assim? Não sei. A gente consegue recuperar o patrocinador? Não sei. Porque sem patrocinador não tem viabilidade do projeto. Então tem um montão de coisa que tem que vir aí. Eu não sei o que vai acontecer, ok? Tudo aconteceu hoje. Tá? Tudo aconteceu hoje. Os times, as equipes estão se reunindo, estão conversando para ver o que vai ser feito. Né? Se eu não deixei claro aqui, eu deixo claro. O nazismo é o caralho. E é isso. É simples assim. Não tem o que falar. Não existe espaço para esse tipo de pensamento. Não existe. Eu não acredito que eu tô tendo que falar isso, sinceramente, cara. Sabe? Eu não vou mentir pra vocês, não. Foi um baque do caralho em mim, isso. Perder a oportunidade de conversar com o Zico e não saber se ela vai acontecer em algum momento por causa disso, é um negócio que me machucou demais. Me machucou demais. Mas eu tenho esperança, entendeu? Porque esse projeto, cara, de esporte é um sonho da minha vida, cara, que eu consegui realizar. E eu espero que quem acompanha a gente, cara, continue acompanhando, porque vocês sabem que lá no Flow Esporte Clube não tem nada disso, cara. É só a gente falando de esporte, se divertindo, a parada legal. Eu tava amando fazer. Então é isso. Acompanhem as redes sociais pra saber o que vai acontecer daqui pra frente, pra ter mais detalhes do que vai acontecer, porque nem eu sei, né? Eu vou descansar que eu tô precisando, sinceramente. Qualquer novidade eu volto a falar pra vocês, tá bom? Obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Então, este é o depoimento do David Jones falando sobre o que ocorreu dentro do Flow, como que ele se sente, mesmo não estando participando do Flow em si, porque como eu falei, o Flow em si, a empresa Flow, tem vários estúdios e um deles faz parte aí da ideia do esporte, futebol, coisa que o David Jones gosta demais, o David Jones, o Igor. Então eles gravam o Flow em relação ao futebol. Só que essa é a declaração que o David Jones tem a fazer, ele sendo uma pessoa que não está diretamente ligada com o Flow Podcast, mas sim ao Flow, a empresa Flow, ao estabelecimento em si, porque ele pega uma parte da sala para poder fazer as suas próprias gravações. Para quem é cristão aqui do meu canal, ou quem se escandalizou pelos palavrões, pelo que foi dito aí no teor sexual, peço perdão, ok? Peço perdão, mas saiba que isso aqui é um assunto sério, é mais sério do que uma palavra chula ou de algo sexual. Isso aqui é mais sério do que isso, porque isso envolve morte. Morte de pessoas que foram injustiçadas só porque não participavam de uma concepção política. Então realmente é algo a ficar revoltadérrimo. Nem existe essa palavra no português, mas incluam aí. Algo absurdo que foi dito, algo que não tem nem como você imaginar a desgraça que ocorreu no século XX. É algo absurdo, algo que realmente a gente fica puto da vida com um negócio desse.
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo naquilo que fala, naquilo que pensa, naquilo que segue, porque não é um negócio que ficou só pra ele. Ah, e a liberdade de expressão, etc. Não, não ficou um negócio só pra ele. Foi um negócio que ficou não só pra ele, mas abrangeu pra outras pessoas no sentido de ameaça. Porque a partir do momento que você tem um pensamento que só prejudica você, ok, fera. Ok, guarda ele pra você e você que se exploda. Mas a partir do momento que esse pensamento ele acaba se expondo para outras pessoas e todas essas pessoas aí vão morrer por causa da merda do teu pensamento, meu irmão, é embaçado. É embaçado. O bagulho é louco. E isso você pode aplicar em qualquer coisa na sua vida. A partir do momento que você se prejudica, isso é problema teu. Você que se vira com o teu BO. Agora, a partir do momento que isso abrange outras pessoas, isso prejudica outras pessoas, meu irmão, larga dessa vida. Larga dessa vida. Porque uma coisa é você se ferrar sozinho, outra coisa é você colocar um grupo em risco, até mesmo uma população do seu país em risco, ou até mesmo mundial. Outra coisa é outra coisa. O negócio é tenso. O negócio é tenso. Então, fiquem espertos aí naquilo que vocês pensam, naquilo que vocês falam, nas suas próprias ações. Porque hoje foi um monarque. Amanhã pode ser eu, pode ser você, se a gente não usar a porcaria da massa cefálica. Se não usar a massa cinzenta que tem aqui dentro desse crânio aqui, o negócio fica tenso. Tem que pensar antes de falar. É isso que eu prego. Eu prego sempre isso aqui. Pensa antes de falar. Porque a partir do momento que você falou, meu amigo, você pode levantar um planeta. Você pode fazer um planeta, um universo. O que você falou, o que você fez, não volta atrás. Pelo contrário. Você tem que arcar com as suas consequências. Porque as ações já foram tomadas. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha fala sobre o que ocorreu. E que a gente venha pensar. Pensar. Porque a partir do momento que a gente não pensar, pode ter certeza que a bosta vai ser jogada no ventilador e vai spamar em todo mundo. Então é isso aí. Fique com Deus. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia. E até a próxima.